Em cada pensamento, surge uma oportunidade de compreendermos a intricada tapeçaria espiritual que nos envolve. Este momento é um convite para contemplar a beleza do divino, nutrindo a alma com sabedoria e discernimento. Que estas palavras sirvam como faróis, guiando-nos na busca por uma conexão mais profunda com o sagrado. Eu tenho ficado tão incomodado com a maneira como nós vivemos. Durante esses 2 últimos anos eu preguei em todos os meus shows, eu me lembro, em todas as oportunidades que eu tinha de cantar nos mais diversos lugares. Essa era uma pergunta que eu fazia em todos os momentos lá, em todos os shows. O que nos enriquece? O que de fato vale a pena viver? O que traz significado ao nosso coração? Onde vale a pena a gente perder o tempo? Não é? Perguntinha cruel. Eu me olhava, eu me via e eu me perguntava: eu estou vivendo a vida que eu preciso viver? Eu estou fazendo escolhas que de fato correspondem àquilo que me pede o coração? Como nós precisamos dessas frases simples. Como nós precisamos refletir o trivial. Tamanha a pobreza que nós estamos vivendo. Essas expressões simples que me lembram o que de fato, de que forma eu preciso viver. Porque aí para mim sem dúvida, uma oportunidade muito feliz que eu tenho de ser esse canteiro de obras. Que nós precisamos ser. Acho que é isso que nos realiza, né? Quando você percebe que você está em pleno andamento de reformas. É a voz mais difícil de ouvir. A voz do coração, você precisa estar tão silenciado para saber o que ela pede. Eu tenho tanto medo de às vezes viver a serviço do ego. Sabe? Se você for identificar o que o ego lhe pede daquilo que lhe pede o eu, são tão diferentes as exigências. O ego nos mata, nos põe para trabalhar o tempo todo, porque ele tem tanta vaidade para ser cumprida com o dinheiro que ele tem. O ego, ele dilata, ele quer aparecer, e para aparecer ele precisa estar sempre numa luta desenfreada, quase que cruel. Diferente do eu, que se satisfaz com tão pouco. O eu se satisfaz com uma roda de amigos, sem nenhum luxo, sem nada preparado, apenas uma boa prosa e a verdade. O ego não. O ego precisa ser visto. Nem é tanto estar com o outro, mas é estar ali para ser visto. A voz do coração é a voz do eu. Mas as exigências do ego são muitas. E se eu não vou identificando as exigências do ego, eu passo a minha vida inteira me matando sem chegar às alegrias do eu, simplesmente para dar o status que o ego tanto pede e que nem é justo. Você vive perfeitamente sem as exigências do ego. As exigências do ego são vãs, são vazias, porque em última instância, o que vai nos realizar ao final de tudo não é aquilo que você viveu para fora, mas é aquilo que você viveu para dentro. Só essa voz é capaz de lhe fazer chegar. Então, estando sob o comando do ego, muitas vezes nós passamos uma vida inteira trabalhando no lugar que nós detestamos, somente pelo status que nos dá. Não temos coragem de ganhar menos para ser mais felizes. Não temos coragem de abrir mão, de perder, para ter a oportunidade de ser mais feliz. Não se esqueça disso. Quando Jesus nos ensina a regra do despojamento, Ele está falando justamente de perdas que nos fazem ganhar. Quando você abre mão de alimentar o ego e passa a prestar atenção no eu que você tem aí dentro, que fala baixinho, mas que precisa ser ouvido. Quando você se encoraja para deixar de ouvir as exigências do ego que tanto te escravizam e passa a prestar atenção no que pede o seu eu,
é provável que você mude um pouco a rota da sua vida. A gente muda até onde a gente quer passar o final de semana. Você vai começar a passar o seu dia de folga onde te pede o coração, não onde o seu ego quer lhe levar, para ter 1000 fotografias para postar no Instagram ou no Face. Hoje, do fundo do meu coração, eu desejo que essa bênção atravesse o ego e chegue ao eu. Da mesma forma como eu também quero assim. Eu quero diariamente desmascarar as mentiras do ego. Não precisa nada disso, mentira. Mas eu quero, mentira. Não precisa mais não. Não cabe mais roupa no guarda-roupa. Comece a querer o que o eu. Comece a trabalhar para o eu. Você trabalha demais para o seu ego. Ele só te cansa. Ele não lhe permite muitas alegrias. Nele tudo é muito temporário. Tudo é muito cansativo. O Evangelho nos ajuda a desfazer as forças do ego, para a gente poder ouvir a voz do coração, que é a voz do eu. Esse que precisa ser cuidado e ser conhecido por você. Eu desejo que você, nas suas lutas, você tenha sempre o direito e a possibilidade de retirar os seus excessos, para você ter diante dos seus olhos a sua verdade fundamental, sem exageros, só você. E a partir disso, você reencontrar o caminho da vida. Obrigado pelo seu carinho, pela sua atenção. Que Deus abençoe muito você. Que Deus derrame sobre o seu coração, sobre a sua casa, sobre a sua vida, a disposição que caracterizou o coração de Nossa Senhora, para que, exemplo dela, a gente também possa ser um cristão de verdade, levando sempre Jesus no colo, para apresentá-lo àqueles que ainda não o conhecem. Derrame sobre nós a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Obrigado pela sua companhia. Derrame sobre nós a bênção do Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Que Jesus ilumine o seu dia. Inscreva-se, curta, comente e compartilhe para que essa mensagem possa ir mais longe e chegar ao coração de mais pessoas. O Senhor esteja convosco. Por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, desça sobre os nossos corações a bênção e a proteção do céu, do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Sua presença é valiosa para nós. Nos diga o que achou deste vídeo nos comentários, inscreva-se para não perder os próximos capítulos e convide outros a fazerem parte desta comunidade. Deus misericordioso abençoa este momento em que nos preparamos para ver este vídeo. Concede-nos a clareza mental para compreender as lições que serão compartilhadas e a força de vontade para aplicá-las em nossa jornada. Que esta mensagem seja um farol de esperança, orientando-nos em direção à paz e à verdade. Que nossos corações sejam tocados e nossas mentes sejam enriquecidas pelo conhecimento que ela oferece. Amém. Existem muitas pessoas que não conseguem se recuperar dos seus traumas, das suas dificuldades, porque não retiram os obstáculos do coração. Porque a pior condenação que nós podemos receber na vida não é a que vem de fora, é a que nós nos colocamos. Já encontrei muita gente pela vida assim. Parou de dar certo, perdeu o rumo da vida, porque vive um processo de autopunição constante. Se sente miserável demais. Porque tem muitos fracassos para administrar, muitas decepções, muitas traições, muitos sonhos que não foram realizados.
Às vezes estão vivendo um momento da vida de perda. Perdeu, morreu alguém que você ama. Perdeu um filho, perdeu um pai, perdeu a mãe, um irmão, um amigo. Eu sempre acreditei que o bom senso que vem do coração, a voz do coração, é essa voz da sabedoria, né? Essa voz mais íntima que nós podemos ter dentro de nós, que é aquela que nos acusa, que nos liberta, é aquela voz que nos chama a atenção para os nossos excessos, é a voz da consciência, né? A minha mãe sempre gostou de nos ajudar, de nos ensinar o exame de consciência, que não era nada mais, nada menos que essa parada ao final do dia, para dar ao coração a oportunidade de dizer alguma coisa. Já que muitas vezes na pressa, a gente corre o risco de não ouvir o próprio coração. E o coração é essa voz interior que nos ajuda a fazer esse processo. É por isso que Jesus convertia o coração das pessoas. E é por isso que ele continua convertendo o coração das pessoas. Porque ele modifica a voz interior. Ele retira aquela inimizade que pode existir entre o coração da gente e a gente. Eu não posso ter um coração inimigo. Eu tenho que ter um coração amigo. Que zele essa voz interior, que eu permita que essa voz interior zele pela minha felicidade. Que eu tenha a oportunidade de ouvir diariamente essa avaliação da vida que eu estou vivendo, do que eu preciso melhorar, porque isso é conversão. Porque o resultado que você chega, ainda que ele seja baixo, ele é um indicador para você poder ir além. Ele não é para você ficar reificado, parado, estacionado, desanimado, desesperançoso, não. Desesperado, não. Ele é um referencial para nortear o quanto que você ainda precisa caminhar, o quanto você ainda precisa se superar, o quanto você precisa ir adiante. Porque o grande desafio é esse, a gente saber, a gente não perder de vista o que ainda precisamos caminhar para a gente poder chegar mais longe. Para ir mais longe é que Deus nos projeta, para ir sempre mais longe, para a gente estar cada vez mais próximo do que Deus realmente imaginou para nós. Eu gosto de dizer isso sempre, nós não temos o direito de nivelar por baixo. Deus quer coisas grandes para todos nós. Deus quer que a gente esteja cada vez mais feliz e satisfeito com todas as cargas que são próprias da nossa vida, com todas as lutas que nós precisamos lutar, mas buscando essa melhor parte. Porque nós merecemos, minha gente. Por mais que a gente erre, por mais que a gente seja miserável, nós merecemos a vida. Porque senão Deus não nos teria dado essa oportunidade. Sinta-se merecedor deste dom. E sentindo-se merecedor deste dom, administre-o cada vez mais. É nesse momento que Deus vem para exercer na nossa vida um papel fundamental, que é nos dar uma nova oportunidade de recomeçar a partir desta voz interior que nós chamamos de coração. Que o coração é o lugar onde Deus fala, por onde Deus fala. Já me condeno tanto pelos erros que na vida cometi, é eu dizendo para o meu coração, eu contando para ele isso, aquilo que ele já sabe. Mas de vez em quando é bom dizer o que o outro já sabe, porque é uma maneira que a gente tem de saber um pouco mais. Quanto mais a gente ensina, quanto mais a gente tem a oportunidade de ensinar o outro, mais a gente aprende aquilo que a gente ensina. E quanto mais a gente partilha, mais a gente tem condições de mergulhar no mistério da nossa partilha. E conversar com esse coração é fundamental. Eu dar o meu tempo, eu ter o tempo onde eu converso comigo, onde eu olho para mim sem receio, onde eu me olho sem as minhas máscaras. Eu sou responsável por todos os dias olhar para mim ao final de tudo que foi vivido e me dar uma nota. Tá bom, hoje o Padre Fábio viveu
acertou, errou, vou dar nota 7 para ele hoje. Você faz isso também. Todo mundo se analisa. E se não faz, está errado, precisa fazer. Descubra aí os seus erros, seus acertos. E faça desses erros uma fonte de virtude, para avançar, para ir adiante, para conseguir alcançar um melhor resultado. Seja cuidadoso com a vida, seja cuidadoso com tudo aquilo que faz parte da sua vida. Cuide de cada detalhe. E na avaliação diária, tenha a oportunidade de restabelecer sempre o seu compromisso com você. É o que nós desejamos do fundo do nosso coração. E que às vezes ficamos esquecidos. Às vezes a gente esquece do desejo. E que a voz desse coração esteja sempre pronta para nos indicar o melhor caminho. O erro não pode ser visto como fora, da perspectiva da virtude. Se eu erro, eu faço do meu erro um lugar de aprendizado. É a sua oportunidade, Essa que você tem todos os dias, de olhar-se sem receios e de dizer ao coração que você tem aí, recordá-lo que ele é a voz divina e que, portanto, ele precisa estar em perfeita harmonia com a voz de Deus. Não me condenes tanto, Eu sou humano. Sabe por quê, minha gente? Porque não é raro, às vezes, na vida, a gente se autocondenar. E isso é uma atitude que não cabe para alguém que vive um processo em Deus. A psicologia nos ensina que a culpa, ela é altamente nociva na vida humana. E há que se diferenciar a culpa do arrependimento. O arrependimento é você saber que errou, é você saber que está numa conduta errada e fazer um movimento para modificar isso. Então, magoei o Christian, fui deselegante com ele, humilhei, o enganei, o roubei. São tantas coisas que a gente faz. Mas eu estou arrependido. O que eu faço? Vou na direção do Christian e, movido por esse arrependimento, vou fazer o que for possível para restaurar o que eu havia destruído. A culpa não. A culpa, muitas vezes, ela não nos leva a lugar nenhum. Ela não nos permite a ação que vai corrigir o erro cometido. E eu não posso permitir que o meu coração seja um instrumento de condenação. Ele tem que sempre me mostrar o que está errado, mas ao mesmo tempo me encher de esperanças para alcançar um resultado melhor. Jesus nos ensina misericórdia. E quando eu olho para os evangelhos, cada encontro que Jesus realizava, o primeiro grande milagre que ele fazia na vida daquelas pessoas era justamente modificar o jeito como elas se interpretavam. Geralmente eram pessoas que estavam mergulhadas num contexto de muita miséria, de muito pecado, de muita vida que deu errado, de muita história que não valeu a pena. Jesus encontrou muita gente assim, no fundo do poço. Como eu já me encontrei algumas vezes, como você certamente já se encontrou. E porventura, como muita gente se encontra hoje. Sabe, minha gente, nós não sabemos quanto tempo a gente ainda tem para alcançar um resultado melhor. Por isso nós não podemos ficar adormecidos, nós não podemos ficar preguiçosos para correr atrás deste resultado que tanto nos interessa. Por que esse resultado tanto nos interessa? Porque é a partir dele que nós poderemos dizer que estamos satisfeitos ou não com a vida que a gente está vivendo. A avaliação, assim como na escola, a avaliação é uma oportunidade que o aluno e o mestre têm de saberem o que no processo está errado, o que não ficou bem apreendido, o que precisa ser retomado.
Na nossa vida, esta mesma avaliação, ela nos dá a oportunidade de avançar, de ir além, de recomeçar, de estabelecer uma ponte com essa virtude que nos espera. Não acredito que um professor tenha satisfação de reprovar um aluno. Um aluno reprovado é de alguma maneira também a prova de uma incompetência do lado de cá. Não é só o aluno que está com... Claro, existem alunos muito problemáticos, muito difíceis, não querem aprender, se recusam. Mas a gente sabe que também tem um pouco de parcela de responsabilidade do lado que reprova. Eu acho que a alegria, a satisfação de todo professor, de todo mestre, é ver o seu discípulo quase que o superando. É tão bom quando na vida você sabe que você errou, mas aquele erro não vai te condenar, ele vai te ajudar a superar, a ir adiante, a avançar. É por isso que o primeiro gesto, o primeiro grande milagre que Jesus realizava na vida das pessoas era modificar o que dizia aquele coração. Na minha conversão é assim, eu modifico o que eu escuto desse coração, porque eu o liberto dos excessos e aí Deus começa a ter um canal direto comigo. Ele começa a ter acesso mais fácil a mim, porque o meu coração é essa ponte por onde ele passa e chega, ou não. Tudo vai depender do que eu faço com esse coração. Eu fico pensando que nós também fazemos essas provas de vez em quando. E nós somos os corretores dessas provas. Não, corretores não, né? Corretor não tem nada a ver com o que eu estou falando, né? Tem não, né, professora? Não, usei o termo errado. Nós somos os que vamos corrigir isso. Eu tenho a responsabilidade de pegar tudo aquilo que eu estou vivendo e fazer uma análise do que está certo e o que está errado, assim como o professor pegava a nossa prova e corrigia. E quem sabe a partir de hoje você adquire um novo hábito de fazer a sua avaliação pessoal. Qual é a nota que você se atribui hoje no seu relacionamento com sua mãe, por exemplo? Com seu pai? Com seus amigos? Qual é a nota que você hoje atribui ao jeito como você trabalhou? Como você tratou as pessoas que passaram pela sua vida? Qual é a nota que você pode atribuir ao jeito como você escolheu ser gente? Qual é a nota que você pode se dar? Na sua capacidade de amar, na sua capacidade de perdoar, na sua capacidade de ser irmão, de ser fraterno, de amar a vida. E você pode ter certeza que o resultado dessa avaliação, se levado a sério, ele pode fazer diferença na sua vida e na vida de quem está por perto. Obrigado por se juntar a esta comunidade de aprendizado. Nos deixe saber suas ideias nos comentários. Inscreva-se para continuarmos nossa jornada juntos e convide outros a embarcarem nesta jornada. Em cada pensamento, surge uma oportunidade de compreendermos a intricada tapeçaria espiritual que nos envolve. Este momento é um convite para contemplar a beleza do divino, nutrindo a alma com sabedoria e discernimento. Que estas palavras sirvam como faróis, guiando-nos na busca por uma conexão mais profunda com o sagrado. Meu Padre Fábio, sei que de uns tempos para cá estou desiludido com algumas coisas. Tenho perdido a vontade de ir à igreja, no Emaús e até de tocar o violão que tanto gosto. Para mim tudo parece ser forçado. Tenho tentado todas as noites rezar, pedir a Deus para me ajudar, mas para mim tudo está sendo muito difícil. Como posso resolver isso? E tento e quero ter mais fé. Todos nós precisamos entender que a fé é um dom que nós recebemos de Deus e que precisa ser renovado.
A nossa adesão ao Cristo precisa de ser renovada todos os dias. Muitas vezes o nosso desânimo espiritual acontece quando nós nos esquecemos que trabalhar para o reino não é o mesmo que viver o reino. Trabalhar para o reino faz parte, mas antes do trabalho é preciso a experiência de querer essa pertença. Deus não pode fazer absolutamente nada com as nossas obras se antes Ele não possuir o nosso coração. Muitas vezes o nosso esmorecimento espiritual, ele se dá pelo excesso de trabalho. Porque quando a gente trabalha demais, eu vou, toco na missa, canto, trabalho, faço, realizo, participo da equipe tal, eu corro o risco de achar que esse ativismo já é a minha participação. Eu corro o risco de pensar que toda a minha experiência de fé se reduz a essas atividades, mas não. A experiência de fé passa, antes de qualquer coisa, pela minha oração pessoal, pela minha vivência da palavra, pelo meu cultivo particular deste Deus que habita em mim, na minha experiência de conhecê-lo, de mergulhar cada vez mais no seu mistério. Agora, quando eu não tenho essa vida íntima com Deus e eu me limito a trabalhar por Ele, em pouco tempo o sentido vai embora. A gente se cansa, a gente se decepciona, a gente começa a achar que os defeitos das pessoas já são motivo suficiente para fazer a gente desistir. Por isso que eu sempre digo, o trabalho que a gente refaz dentro da igreja não é dar nada mais, nada menos que uma mera desculpa que Deus tem para mexer na nossa história. Porque quando eu estou trabalhando para Ele, eu tenho que me expor, eu tenho que lidar com os outros, e automaticamente, ao me expor e ter que lidar com os outros, os meus defeitos e qualidades vêm à tona. Aí é a oportunidade que eu vou ter de me melhorar o que eu sou. Não é verdade? Não posso esgotar a experiência que faço de Deus no trabalho que eu realizo. Porque senão nós vamos acreditar que estar lá dentro da igreja, de fazer isso e aquilo, possa ser já motivo de salvação para nós. O meu trabalho dentro da igreja, dentro da pastoral, pode ser um instrumento de salvação, ou não. Dependendo da maneira como nós trabalhamos, dependendo da maneira como nós lidamos com a missão que Deus nos dá, ela pode ser causa de condenação. É um perigo. Eu me recordo que logo quando fiquei padre, há uns 18 anos atrás, eu acompanhei um caso de perto de um senhor que se entusiasmou, teve uma conversão, foi trabalhar dentro da igreja. Em pouco tempo ele já era coordenador da comunidade. E eu comecei a acompanhar e a identificar que aquele trabalho começou a despertar dentro dele uma série de coisas que pertenciam ao contexto do homem velho, aquele homem antes da conversão. O orgulho, a arrogância, começou a tratar mal as pessoas que estavam com ele, começou a achar que aquela autoridade que ele tinha dentro da igreja lhe conferia essas bobagens, que às vezes a gente acha, Às vezes a gente acha que a gente é alguma coisa, que a gente é importante demais. Essas bobagens que se a gente não cuida, cresce dentro do coração da gente. E a coisa foi avançando de uma maneira, gente, foi ficando tão destruidor aquilo para ele, que em um determinado momento ele quase agrediu uma pessoa dentro da sacristia, numa discussão acalorada lá, que ele queria ter razão na história. E eu presenciei a cena. Depois, com toda a liberdade que eu tinha com ele, eu disse: posso te dar um conselho? Deixe todo o trabalho que você faz nele. Você ainda não estava preparado para ter autoridade, nem tampouco para trabalhar para o reino de Deus. Você ainda estava vivendo o seu processo de namoro com o Senhor. Deveria ter vivido mais tempo. Porque se você não estiver verdadeiramente apaixonado por Jesus, nenhum trabalho seu poderá fazer bem. A ação humana, ela pode machucar. Se ela não estiver revestida de Deus, ela machuca, ela magoa,
ela estraga. E isso pode parecer estranho, né? Um padre dizendo a um fiel que ele deveria, pelo bem de sua alma, deixar o serviço na igreja. E volte a participar das celebrações. Volte a ter o prazer de entrar dentro da igreja só para rezar, para comungar com a comunidade, para celebrar com a comunidade, porque você ainda não está preparado para o trabalho. Para a gente trabalhar para Deus, a nossa conversão tem que estar em dia. Porque senão, minha gente, o nosso trabalho se transforma no lugar da nossa condenação. Pode observar. Quantas pessoas às vezes você conhece, que estão lá 20, 30 anos à frente de uma pastoral, que já estão totalmente esvaziadas de mística, porque só trabalham. Deixaram de ter amor por aquilo que fazem. Não preciso ir longe, não. Eu como padre, você que é padre que me assiste, seja honesto. Em muitos momentos da sua vida sacerdotal, se você não cuida, o seu ministério se transforma num trabalho só. A gente corre o risco de virar operário do reino, né? A gente executa, vou lá, presido uma missa, celebro isso, celebro aquilo, atendo uma confissão, vou atendo um doente. Se a gente não cuida, o nosso ativismo mata a nossa experiência mística. Às vezes é muito melhor, na igreja, a gente trabalhar um pouquinho menos e balancear o trabalho com a vida espiritual, com a sua vida de oração, do que você assassinar o seu processo místico pelo tanto que você se apegou ao trabalho e pelo tanto que você fez. E aí a gente deixa de dar testemunho, a gente deixa de fazer bem, não é? Você vai pesando o seu coração. Esse é o problema das nossas pastorais. Todas as nossas comunidades, eu não tenho medo de errar ao dizer isso. Todas as nossas comunidades estão sofrendo com o ativismo. Dos padres, das freiras, dos leigos. Por isso, nós estamos dando a Deus o nosso trabalho, mas a gente não está dando a Deus muitas vezes o nosso coração. Se eu não permito que Deus more em mim, como é que eu posso querer fazer alguma coisa por Ele? Eu já vi em muitos lugares, graças a Deus diminuiu um pouco, né? Mas em outros tempos, dentro da renovação carismática, os servos, que são aqueles que usam os coletes, né, coloridos para diferenciá-los do povo, quantas vezes eu vi servos com extrema grosseria, arrogantes, porque achavam que aquele colete, ao diferenciá-lo, lhe colocava numa condição favorável. Não! A Sagrada Escritura diz que a verdadeira autoridade está no serviço. Eu tenho autoridade e ao reconhecer a autoridade que o Senhor me dá, é para prestar um serviço, só tem sentido assim. As nossas vidas em comunidade, meu Deus do céu, como é perigoso a gente virar um grupo de pessoas que moram juntas, mas que não tem sentido nenhum. A vida perde o sentido, perde o sabor, se a gente se distancia da mística que nos reúne. Eu quero trabalhar para Deus. Eu trabalho para Deus o tempo todo. Mas eu preciso que, antes de trabalhar para Deus, que Deus trabalhe em mim. Porque só para isso o trabalho para Deus tem sentido. É porque ao trabalhar para Deus, eu estou dando a Ele a oportunidade que Ele trabalhe. Por isso eu convivo, tenho dificuldades, isso, aquilo. E no momento que essas dificuldades aparecem na convivência, porque nós somos todos humanos, a igreja é humana, ela é pecadora, no momento em que essas dificuldades aparecem, aí é que vai prevalecer o nosso espírito cristão ou não. Se somos cristãos, se já estamos evoluídos nessa vida em Deus, nós saberemos identificar os nossos limites, cortá-los e recomeçar. Se não, nós vamos morrer com todos os nossos defeitos nos agulhando, nos machucando e o pior, dando um testemunho terrível para aqueles que não acreditam. Você sabe que o ateísmo no mundo, ele é gerado justamente por nós que cremos. Porque no momento que aquele me vê, eu digo que creio em Deus, mas o outro me vê tendo uma atitude de desumanidade, de injustiça, de arrogância,
ele não vai acreditar em Deus justamente para... Bem, que Deus é este que esse cara diz acreditar, se ele não colocou no coração dele coisas boas? Então o ateísmo é gerado por nós que cremos. Agora, quando nós estamos vivendo a dinâmica deste Deus na nossa história, aí sim, nós seremos um instrumento de transformação onde a gente for. Sem arrogância, sem prepotências, mas com a fé. Por isso, muito cuidado, viu? Se você já tem muito tempo que você está trabalhando para Deus, tente fazer esse balanço. Se o tanto que você trabalhou para Ele, se Ele trabalhou também em você. Se você trabalhou mais do que Ele trabalhou em você, cuidado. Pode ser que seu trabalho esteja sendo para você um instrumento de condenação e não de salvação. Coordenador disso, coordenador daquilo, cuidado. Que vai contar no fundo, no último momento, é o quanto Deus coordenou você. Mas é o quanto Ele coordenou você. Porque é isso que vai fazer a diferença. Não é verdade? O que vai nos salvar ao final de tudo é isso. É o tanto que a gente amou, é o tanto que a gente foi solidário, é o tanto que a gente foi verdadeiro, é o tanto que a gente foi fiel, é o tanto que a gente foi bondoso, harmonioso, gerador de harmonias, gerador de coisas boas. É isso que vai valer no final de tudo. Ou você acha que Deus estará lá com o seu currículo? Ah, foi coordenador da pastoral tal, foi coordenador disso, foi coordenador daquilo, papapá. Não creio. A partir do testemunho que Jesus nos dá, nós não temos o direito de crer nisso. Porque o Deus que Jesus nos ensina não é legalista. Ele é justo e amoroso. Ele é fraterno, Ele é eterno. E quer colocar em nós tudo isso. Então, meu filho, muitas vezes o desânimo vem, o desânimo do trabalho nasce, é porque nós já não estamos vendo mais os frutos de Deus na nossa vida. E não adianta nada eu querer que os frutos estejam no quintal do outro, se eu não promovo o crescimento deste mesmo fruto no quintal da minha casa. Mas é uma luta. Eu preciso viver essa dinâmica o tempo todo, eu preciso estar alerta, eu não posso brincar, porque senão eu também corro o risco de me esquecer de tudo isso, cair no ativismo, me esquecer. Obrigado pela sua companhia. Derrame sobre nós a bênção do Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Obrigado por se juntar a nós nesta jornada. Queremos ouvir suas reflexões. Deixe seus comentários, inscreva-se para mais conteúdo e convide amigos a embarcarem nesta jornada conosco. Em um universo de mistérios, convido-te a explorar as profundezas da alma e encontrar luz nos ensinamentos divinos que permeiam nossa jornada espiritual. Neste espaço de reflexão, que nossos corações se abram para a transcendência e descubram a essência sagrada que nos conecta à divindade. Muito obrigado pela oportunidade de entrar na sua casa, de entrar na sua vida, hoje para falar de um tema tão especial, tão importante nos dias de hoje. Todo mundo sente medo. O medo faz parte da vida humana porque nós o identificamos no momento em que nós sabemos que nós somos limitados. Há sempre uma expressão do medo onde há um limite. Nós aprendemos isso na vida prática, não é só na teoria. A teoria a gente vai escrevendo coisas, nós vamos lendo sobre isso, mas é na carne que a gente experimenta a força do medo. Você já deve ter experimentado muitas vezes. Quando você se sentiu pequeno diante da vida, diante dos acontecimentos, quando a vida parecia grande demais para caber dentro do seu coração. E aí você teve medo do futuro, do dia de amanhã, você teve medo das pessoas, você teve medo de você mesmo, você teve medo de enfrentar situações
Você teve medo de cruzar fronteiras, de ir para outros lugares, de recomeçar um novo tempo. Você já teve medo de muita coisa. Você tem medo no momento em que você vai educar o filho, medo de não fazer do jeito certo, de não ensinar de um jeito certo. Você tem medo de altura, você tem medo de coisas práticas. Todos nós temos medo. É universal. E não é nenhum problema ter medo. Há alguns especialistas que dizem que o medo faz parte do nosso processo de sobrevivência. A gente sobrevive na vida porque a gente sente medo, porque ele também nos ajuda a ter cuidado com as coisas. Mas ele pode se transformar no obstáculo para a nossa realização, quando eles são maiores do que nós. Quando ele começa a reger a nossa vida, o medo se transforma numa situação nociva. Ele vai nos impedir de alcançar muitas coisas porque a gente teve medo de arriscar. A gente teve medo de ir além. E é sobre isso que hoje nós queremos falar. E é com muita alegria que hoje nós queremos tratar deste tema tão especial, tão necessário nos dias de hoje, uma vez que nós vivemos na época dos medos. Talvez seja uma consequência da vida moderna, desses tempos contemporâneos. Os medos que são próprios das grandes cidades, mas que também estão nas cidades do interior. O medo que atinge a todos nós e que precisa ser olhado de frente, para que na medida certa ele possa nos ajudar a alcançar os lugares para os quais verdadeiramente nós precisamos nos encaminhar. Aliás, padre, o senhor sabe que a recíproca é verdadeira, né? E eu acho que esse é um dos caminhos para diminuir os medos, é a gente ter amigos, né? É tão interessante que nessa criação do ser humano, Deus nos fez animais sociais, né? Ninguém é feliz sozinho. Então são esses afetos cotidianos, é esse contato com o ser humano, é essa confiança no ser humano, né? Que é tão bonito essa reflexão sobre a amizade, que isso ajuda a diminuir os medos. É muito bom quando a gente pode confiar em pessoas e pode contar com pessoas com as quais a gente possa conviver sem máscaras, né? Você pode chorar, você pode ficar triste, você pode contar os seus erros, os seus defeitos, e você sabe assim, olha, é meu amigo, ele gosta de mim. Eu não preciso subir num pedestal para falar com ele, eu não preciso usar uma máscara, eu não preciso me fingir de super-herói, falar que eu sou maravilhoso, né? Mas é meu amigo. Sou eu mesmo. Né? Sou eu mesmo, como deveria ser assim na relação dos pais com os filhos, né? Eu tenho me preocupado tanto, padre, quando eu vejo esses pais que querem que os seus filhos estejam em primeiro lugar no pódio sempre. E ele imagina que o filho é a melhor pessoa do mundo, e aquele filho começa a ter medo por causa disso. Então eu tenho que fingir uma personagem que eu não sou. Eu acho, padre, aqui, na alegria de estar no seu programa, né? É tão bom a gente poder encontrar pessoas assim, né? Que gostam da gente como a gente é. Que quando a gente erra, gosta da gente. Quando a gente acerta, gosta da gente. Sabendo das nossas perfeições e das nossas imperfeições, né? Acha que é muito mais gostoso uma viagem no vagão de trem acompanhado do que sozinho. Com certeza. Que a pior solidão que nós podemos enfrentar na vida é quando a gente não tem alguém para a gente dividir o que a gente pensa e o que a gente sente. Porque você pode muito bem estar acompanhado. Costumo dizer, Gabriel, que existem algumas mulheres que já dormem com seus maridos há muitos e muitos anos, mas elas são solitárias. Da mesma forma como existem maridos que também já dormem há muitos e muitos anos com suas esposas e ainda se sentem solitários. Porque é muito ruim quando você precisa avançar na vida, seja do ponto de vista afetivo, ou seja do ponto de vista intelectual, e nós não temos alguém que nos ajude a fazer esse avanço. Quando a gente percebe que a gente não evoluiu o que a gente poderia evoluir, porque nos faltou influência para essa evolução acontecer. E às vezes eu fico pensando que grande parte da origem dos medos está justamente nessa solidão ontológica, digamos assim, né? A solidão do ser mesmo. Quando eu identifico que na vida eu estou sozinho, quando eu não tenho alguém para dividir os meus sentimentos mais profundos, quando eu não tenho alguém para dividir os meus pensamentos mais ousados, digamos assim, aquilo que em nós ainda não está organizado o suficiente para vir para fora, e que se não passar pelo crivo de alguém, sai de um jeito errado.
É isso mesmo, padre. Tô pensando que você está falando essa história de poder confiar no outro e ser autêntico e ao mesmo tempo não projetar no outro a nossa felicidade, né? Teilhard de Chardin, que é um existencialista contemporâneo, filósofo importante, ele dizia o seguinte, que o começo das frustrações da vida se dá quando a gente projeta em alguém ou em alguma coisa a nossa felicidade. Então assim, se eu, pai, projeto a minha felicidade no meu filho, vai ser difícil eu ser feliz. Não que eu não deva amar o meu filho, fazer sonhos para eles, tal, mas quando eu projeto a minha realização em alguém, é aquela mãe que não deu certo em algumas coisas na vida e sonha que a filha tenha que ser desse jeito. Esses dias eu vi num programa de televisão o desespero das mães para que as filhas fossem modelos, né? E uma mãe falava assim, eu sempre quis ser modelo, não deu certo, ela vai ser, né? Quer dizer, a menina não tem nem o direito de querer ser alguma coisa porque a mãe projetou nela. Então assim, quando eu projeto a minha felicidade em alguém, dificilmente eu vou ser feliz, ou em alguma coisa. A gente percebe assim que no cotidiano as pessoas se frustram muito porque pequenas coisas dão errado. Então eu queria comprar aquele carro, não deu certo. Eu queria fazer aquela viagem, não deu certo. Não que eu não possa fazer essas coisas, mas eu acho que esse sentimento de que eu sou menor do que essas coisas me faz muito mal. Porque eu estou vivendo a vida em função de uma pessoa que eu projetei ou de uma coisa. Santo Agostinho, né, quando faz aquela oração linda, né, ó tarde vos amei, ele diz desse Deus que estava tão perto e ele buscava tão longe. E eu acho que o sentido da felicidade é assim também. Ela está aqui dentro da gente e a gente vai buscando longe. E quando a gente tem o hábito de reclamar, de achar que as coisas são ruins, não adianta. Você pode ter um castelo, você pode ter o que você quiser, que você vai ser infeliz, porque lá dentro você não conhece ainda, né? Ficar ausente de si mesmo, né? Quando a gente está ausente de nós mesmos, a nossa busca fica tudo muito para fora e as nossas projeções são muito grandes. E a gente se infelicita muito no momento das projeções. Obrigado pela sua companhia. Derrame sobre nós a bênção do Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Valorizamos sua contribuição. Deixe seu comentário, inscreva-se para mais descobertas e convide outros a fazerem parte desta conversa significativa. Em meio à quietude do espírito, convido-te a desvendar as verdades que residem nas raízes da fé. Que este momento de reflexão seja um portal para a compreensão mais profunda do divino, conduzindo-nos a uma jornada espiritual de descobertas e iluminação. Você pode se recordar, você já deve ter escutado tantas vezes a história da ovelha perdida. Quando Jesus compara o amor que aquele pastor tem pela ovelha, ele vai buscar a ovelha que está perdida, ele não deixa que ela se continue esquecida, ele guarda de maneira responsável, né? Ele precisa deixar as 99 que estão ali. Aparentemente pode parecer uma irresponsabilidade, né? Mas é claro que ele deixou cuidadas aquelas que estavam ali. Elas já estavam no lugar certo e ele saiu em busca daquela que estava no lugar errado. Nesta parábola, nós podemos descobrir a beleza de um Deus que sai para buscar o que está perdido. É natural do amor ir buscar o que está perdido. E Jesus nos ensina que Deus age assim. O pastor cuida das ovelhas que estão ali e ao perceber que está faltando uma, ele guarda as 99 e vai buscar a que está perdida. Também dentro das parábolas da misericórdia nós encontramos a história do filho pródigo, daquele rapaz que resolveu pedir a parte da herança e ir embora, e depois de viver um tempo longe do pai, de ter gastado toda a herança, ele descobre naquele momento de ausência, de sofrimento, que a gente sabe que o sofrimento nos revela muitas coisas importantes, naquele momento de dor e de sofrimento, de solidão, ele descobriu que o lugar dele não era aquele. Ele ficou indignado com o que estava vivendo. Ele ficou assustado com aquilo que ele havia escolhido. E o que ele faz? Ele se encoraja
para ir buscar a reconciliação com o pai e pedir perdão. Na verdade, naquele momento que o rapaz descobre que ele está no lugar errado, que ele deveria estar na casa do pai dele, o coração dele se ilumina de uma maneira muito bonita para fazê-lo perceber que quando nós estamos vivendo uma situação de erros, é interessante a gente saber dar o passo para buscar a reconciliação. E o coração daquele rapaz o iluminou para que ele se encorajasse para ir buscar o perdão do pai. Tanto é que ele sai, olha, eu vou viver como um empregado na casa do meu pai, porque eu já não tenho mais direito à herança. Eu já gastei tudo que tinha. A minha parte, o meu pai já me deu e eu já gastei. Então ele não volta para querer ser filho de novo. Ele volta para querer ser empregado, porque ser empregado do pai dele era melhor que viver naquelas condições em que ele estava vivendo. Foi a conclusão a que ele chegou. O meu pai trata melhor os empregados dele do que eu estou sendo tratado aqui. Ele, na verdade, quando saiu de casa, ele queria festas, queria alegrias, queria se realizar. Ele achava muito pacata a vida que ele vivia na casa dele, né? E depois de ter feito todas essas experiências, ele chegou à conclusão de que estava errado. E isso é interessante na vida. Chegar à conclusão de que se está errado e não ficar lamentando. Não ficar vivendo as consequências do erro de maneira, como é que a gente poderia dizer? De maneira desastrosa, né? Viver a consequência do erro de maneira desastrosa é você não sair do erro. Mas de repente você percebe, errei, não fiz como poderia ter feito. Aí você vai buscar o acerto que você ainda tem direito. A misericórdia de Deus nos ensina isso, minha gente. Nunca é tarde para que a gente reconheça de que nós estamos no lugar errado. O pecado é o lugar errado. As escolhas infelizes que nós vamos fazendo, que vão destruindo a nossa vida, não é para isso que Deus nos projetou. Mas aí a gente precisa ter a coragem de acreditar que o Deus que nos espera está lá para nos tratar como filhos, não como empregados. E foi a grande transformação que aconteceu no coração do rapaz. Imagina ele voltando para casa, desejoso de reencontrar um lugar na fazenda do pai, mas para ser um empregado, porque ele não se sentia merecedor de ser reintegrado à família, de ser tratado como filho, porque foi ele mesmo que não quis mais. Existia uma lógica nessa história, né? É justo. Mas quando ele vai preparando o discurso,
Sua opinião é importante para nós. Comente abaixo. Inscreva-se para mais conteúdo enriquecedor e ajude-nos a espalhar essas mensagens positivas compartilhando este vídeo. Se pretende apoiar nosso canal e ajudar na geração contínua de conteúdo para você, é fácil. Basta visitar o link da lojinha na descrição sempre que precisar comprar algum produto. Com esse gesto simples, você estará oferecendo um apoio valioso. A regressão é um processo terapêutico que os profissionais é que fazem, né? Muito contestado. Tem muita gente, tem muito psicoterapeuta que gosta da regressão, tem outros que não. Há a regressão inconsciente, que é aquela que a pessoa parece que ela está dormindo, né? Ela é induzida a um processo, sei lá se chega a ser, acho que não é inconsciente aquilo. Ela toma um contato com a própria vida, com a própria história, com os fatos, naquele estado que não é o de consciência igual nós estamos agora. Então ali, segundo essa perspectiva, eles acreditam que muitos traumas são curados, porque a pessoa chega a um nível de reflexão, de contato com aquela realidade que conscientemente ela não tem coragem de chegar por causa dos medos, os bloqueios que o próprio fato causou dentro dela. Por outro lado, tem na psicologia de Jung, né, eles trabalham um pouco dessa regressão mais consciente. Eu acredito muito que a mudança de hábitos, ela favorece a nossa vida psíquica. Eu sei que dentro dessa perspectiva, a regressão é consciente. Ela acontece sem essa necessidade de ficar lá meio num estado que não é, né, o consciente, mas ela trabalha com essa regressão consciente, que é o momento que a gente vai conversando, porque regredir é isso, né? Não tem muito mistério, né? Agora é bom que você esteja acompanhado por um profissional, né? Às vezes, como amigos, a gente regride um com o outro, né? Não é verdade? Você começa a contar uma história, daqui a pouco aquela história lhe emociona e você começa a chorar. A gente só conta isso à medida em que a gente se sente acompanhado, que você tem confiança na pessoa que está do seu lado. Quando você tem liberdade de contar a sua história, você de alguma maneira você está fazendo a regressão. Não estou falando daquela que você faz dentro do consultório. Eu estou falando deste processo de cura que nós muitas vezes podemos viver cada vez que a gente tem coragem e confiança de contar o que nos aconteceu. A palavra que a gente diz, ela tem um poder muito grande de nos libertar. A palavra, aquilo que a gente fala, aquilo que a gente escuta, a palavra que está tocada pela sensibilidade artística, a música, a poesia, a linguagem gestual, né? Tudo isso é tão capaz de entrar dentro de nós e nos fazer tocar algumas coisas da nossa vida que às vezes estão esquecidas. É aquela velha história, às vezes você escuta uma música, você sente o cheiro da sua infância com a música que você escutou. Eu escuto aquilo e é impressionante o quanto que eu faço um retorno no tempo. Eu vejo a minha casa, as panelas da minha mãe, o sofá cheio de buraco, o gato escondido dentro do buraco do sofá, papagaio, bala de manga, tudo, né? É impressionante o quanto que aquelas músicas acendem dentro de mim a memória afetiva. Porque isso é muito interessante. É impressionante o quanto que a música nos faz voltar no tempo. Porque quando a gente regride de um jeito certo, quando a gente volta ao acontecimento de um jeito certo, a gente tem a possibilidade de olhar para o passado com os olhos de hoje. A criança sofreu no passado. Quando eu sou capaz hoje de olhar para a minha pobreza, para as minhas restrições e rir de tudo isso, é porque de alguma maneira eu já pude visitar esse tempo e descobrir o valor dele. Mas quantas vezes na minha vida, gente, eu me recordava de alguns acontecimentos que eu vivi dentro da minha casa e sofria terrivelmente com a lembrança. A lembrança me torturava, mas à medida em que eu fui capaz de contar isso aos outros, à medida em que eu fui capaz de contar essa história, eu me lembro, sabe, que tem um fato na minha vida que marcou muito. Eu nunca tinha contado isso para alguém. Eu só tomei coragem de contar quando eu era padre.
Eu estava fazendo uma homilia e eu comecei a falar do quanto que é importante a gente viver a vida como ela é mesmo, sem ter medo de ser quem a gente é. E eu dei exemplo à minha mãe, como eu sempre faço. Quando a gente morava em Piuí, foi um tempo de muita pobreza para nós. A gente saiu de Formiga porque meu pai já estava desempregado há um bom tempo, a gente já quase estava passando falta das coisas. E eu me lembro que lá em Piuí, logo quando a gente chegou, as coisas eram tão difíceis que a minha mãe, sabendo que tinha muito pouco dinheiro, ela foi um dia procurar um jeito de comprar um arroz que fosse mais barato, sabe? Eu me lembro que eu fui com ela, era adolescente já, né? E aí quando nós chegamos, ela não foi ao supermercado, porque não tinha dinheiro para comprar no supermercado. A gente foi naquilo que a gente chamava de máquina de arroz, já viu isso? Que é o lugar onde faz o ensacamento do arroz, tira a casca e faz o ensacamento. E ela perguntou assim: qual é o arroz mais barato que o senhor tem aqui? E ele começou a mostrar, né, um monte de arroz. Uns era mais pedra do que arroz. E aí ela viu um bem miudinho, né? Aí ela falou assim: ah não, aquele ali está num preço bom, o senhor pode me dar 5 quilos dele. E aí ele falou assim: isso é para a senhora dar para os porcos? E aí eu vi assim na minha mãe uma coragem, sabe? Ela olhou bem para ele e falou assim: não, é para nós comermos mesmo. E eu vi que ele ficou desconcertado com a coragem dela de ser pobre, né? De não ter medo de assumir que ela não tinha dinheiro para comprar o melhor arroz, mas que ela queria comprar o que ela pudesse. E eu achei bonito o gesto dele, porque eu vi que ele ficou emocionado com ela. Eu vi que ele ficou tocado pela honestidade dela. Aí ele colocou os 5 quilos que ela tinha pedido. E aí, na hora que ele entregou o pacote, ele falou assim: só um minutinho. Aí ele pegou um outro pacote menor e pegou no lugar onde tinha o melhor arroz e colocou assim umas 2 conchas daquela para ela. Engraçado que eu só tive coragem de contar isso uns 20 anos depois de ter vivido. Porque eu me recordo, minha gente, que eu chorava muito de recordar essa cena. Não chorava de dó de mim, não. Acho que é porque eu tenho uma ligação muito estreita com ela e eu vi a dor de perto da minha mãe muitas vezes. Mas o que eu sei é que no momento em que eu contei aquela história dentro da igreja, eu me senti tão livre. Eu comecei a ter coragem de tocar nas minhas feridas, nas minhas vergonhas. Isso é tão bonito, né? Hoje eu estou longe da pobreza que eu vivia, tenho uma vida de tantas possibilidades e graças a Deus tenho podido fazer pelos que amo aquilo que ninguém pôde fazer por mim. Eu não me importo, não, muito pelo contrário, eu fico felicíssimo, sabe? Quando vejo que hoje eu tenho a possibilidade de ajudar os meus irmãos, mas isso vai corrigindo dentro de nós. Isso é um jeito que você tem de regredir, quando você começa a se encorajar para contar as suas vergonhas. E aí você percebe o quanto que uma vergonha pode nos aprisionar. O quanto que a gente pode perder a oportunidade de ser feliz, né? Se a gente tem uma mão do nosso lado, nos segurando, nos encorajando, a gente vai longe. Ninguém nos segura, não. Basta a gente estar bem assessorado, bem aconselhado e nós vamos superando. Quem sabe você aprenda a se reconciliar um pouco com a sua história. Gente, eu não tinha oportunidade nem de estudar. Eu não tinha. É impressionante o quanto que Deus fez acontecer dentro do meu coração, tantos sonhos que eu não cheguei nem a sonhar. Agora, eu sonhava ser um bom filho, ser um bom aluno na medida em que eu podia, ser um bom padre, ser um bom amigo, isso sempre eu sonhei. Exercer bem o meu ofício. Tão bonito isso, né? Você descobrir que num determinado momento da sua vida, você começa a fazer uma leitura da sua história a partir do bom que é agora, mas sem nunca esquecer o que foi até o dia de ontem. Nós não somos por acaso. Isso é regredir de um jeito certo. É você nunca permitir que entre dentro de você alguma arrogância porque você conseguiu alguma coisa na vida, ou porque você estudou, né? Quantas vezes a gente encontra pessoas ignorantes, né? Arrogantes, porque tem um título de doutorado,
ou porque é uma pessoa famosa, ou porque ela teve um reconhecimento do trabalho. Eu fico fascinado, sabe, com a capacidade que Jesus tinha de fazer a pessoa olhar para o passado sem condenação. Não é para ser condenado. Olha para a história que você viveu para que você tenha condições de viver bem agora. É igual confessar. Quando a gente vai se confessar, a gente vai para contar os pecados do passado, né? Não tem como estar pecando naquela hora, né? Não sei que você esteja mentindo demais pro padre. Mas a matéria-prima é o passado. E a gente conta, olha, padre, eu errei, papapá. Mas o olhar que a gente lança sobre esse passado não é de condenação, minha gente. É de reconciliação. A boa confissão é aquela que faz a gente olhar para o passado para administrá-lo de um jeito novo. Olhar para aquilo que a gente fez de errado, mas para a gente ter a possibilidade de corrigir agora. É por isso que é libertador. Receber a confissão, viver o sacramento da confissão, é reconciliador por causa disso. Porque a gente joga fora o que não valeu a pena e a gente continua a partir de agora, de um jeito novo, é a possibilidade. O sacramento da reconciliação nos coloca diante de uma nova possibilidade. É o que Jesus fazia. No momento que Jesus mandou descer Zaqueu da árvore, outra coisa ele não estava fazendo senão isso. Zaqueu, eu estou te dando hoje a oportunidade de descer dessa altura, dessa arrogância. Era arrogante até a ponto de achar que ele não merecia estar ali. A arrogância do pecado é a pior do que a outra. Quando a pessoa se sente ruim demais, né? Eu sou tão ruim que nem Deus me quer. Essa é a pior. E ele fala, desce daí, meu filho, que o seu lugar é aqui do meu lado. É tão bom a gente ouvir isso, minha gente. Quando você acha que o outro vai mandar você embora, ele olha e fala, não, é do meu lado que eu lhe quero. Uma das coisas mais bonitas que o Padre Léo sabia fazer era isso. Quando você chegava lá em Betânia, na comunidade que ele fundou, que hoje o Padre Vicente luta com tanta dificuldade para manter. O que a gente mais via era isso. O Léo feliz, realizado ao lado dos miseráveis. Gente que não tinha muita perspectiva de vida, miséria mesmo. E ele feliz. E uma vez ele me contou, ele me confidenciou. Eles me lembram quem eu sou. Mesmo que eu esteja bonitinho por fora, mesmo que os meus dentes estejam todos arrumadinhos, mesmo que a minha roupa esteja limpa, mesmo que eu não esteja drogado, os meus meninos, os meus filhos, lembram a minha indigência. E ao cuidar deles, eu cuido de mim também. O tempo todo nós precisamos viver essa experiência. Olha, eu quero deixar o que passou agora e eu quero começar uma nova vida. É o que Deus nos propõe, minha gente, e é o que nós precisamos querer. Queira também. Queiramos juntos. O mundo fica muito mais fortalecido, muito mais bonito, muito mais agradável quando nós nos dispomos a fazer essa experiência. Deixo o que não valeu a pena e assumo o bom da vida que Deus me prepara e que me entrega agora. Eu quero. Queira também. Porque quando a gente quer juntos, a vida fica muito mais bonita, porque a gente percebe que há outras pessoas que estão lutando pelas mesmas causas que nós. Obrigado pela sua companhia. Derrame sobre nós a bênção do Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Sua opinião é importante para nós. Comente abaixo. Inscreva-se para mais conteúdo enriquecedor e ajude-nos a espalhar essas mensagens positivas compartilhando este vídeo.